Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, a partir do 13. A excelência da pessoa e da obra de Cristo. Versículo 13, a partir do 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outroras eres estranhos, inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Que Deus aplique a sua palavra. Nosso Deus, que o Espírito da verdade venha nos guiar a toda a verdade, não só a nós, mas os nossos irmãos que estão reunidos em outro lugar, ou mesmo individualmente lendo as sagradas letras. Que o Senhor ponha colírio nos nossos olhos, para enxergarmos as realidades espirituais. No nome de Jesus, amém. Meus irmãos, Jesus é muito grande, mas muito grande. Cristo Jesus se destaca, dentre outras coisas, pela honestidade dos seus ensinos aos seus discípulos e curiosos. Ele sempre foi de uma fidelidade quando ele falou acerca de si ou do que ele pregava, né? Ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus Cristo é um modelo de homem perfeito em todas as áreas da vida. Ele uma vez desafiou os inimigos: quem é de vocês que pode me acusar de um pecado, de um erro? Imagine, falando assim contra os seus adversários. É um homem perfeito. Jesus Cristo é o maior exemplo de amor para com o próximo. Diz que ninguém tira a minha vida, eu mesmo dou. Tenho poder para dar, poder para tomar. Este mandamento recebi do meu Pai. Jesus Cristo é um exemplo perfeito de submissão ao Pai, né? Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Jesus Cristo, um homem imune à vingança pessoal. Quando os inimigos estavam ali falando mal dele, censurando, fazendo o mal contra ele, ele sempre orava: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Jesus Cristo, isento de murmuração
mesmo diante de todas as circunstâncias desfavoráveis. Lembra que ele padeceu muitas coisas, mas ele nunca reclamava do Senhor, né? Seja feita a sua vontade. Era um homem que tinha sensibilidade. O povo, ele viu a multidão como ovelha que não tem pastor, né? Em Jerusalém ele chora por causa da dureza do coração do povo. Jesus, um homem de uma humildade sem precedentes, né? Sendo ele o rei dos reis, o senhor dos senhores. Eles aprendem de mim que sou manso e humilde, né? Jesus, dentre essas coisas que mostra que ele é grande, mas o texto que nós acabamos de ler fala ainda de qualidades maiores. E eu queria então destacar essas outras qualidades maiores do que essa que mencionei. Vamos falar então sobre a grandeza de Cristo Jesus, baseada aí nesse texto de Colossenses. A grandeza de Cristo Jesus. Em primeiro lugar, a grandiosidade de Cristo se mostra em nos libertar de Satanás. Ele é o nosso libertador. Ele nos libertou do império das trevas. Apesar do versículo 13 estar escrito assim: ele nos libertou, está se referindo aqui ao Pai. O Pai nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós sabemos pela palavra que o instrumento que o Pai usou para nos libertar foi o Filho. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, é através do Filho que nós somos libertos de Satanás, do império das trevas, e somos colocados no reino dele. A desobediência de Adão nos introduziu no cativeiro satânico. Nós perdemos a comunhão com Deus, fomos banidos da presença de Deus e agora entramos no reino das trevas. Estamos ali no reino do Satanás, infelizmente. Satanás, nesse domínio sobre nós, impôs uma escuridão mental para não compreendermos o evangelho da salvação. Nesse reino de Satanás, onde estávamos, ali ele nos cegou completamente. Diz o apóstolo Paulo, nos quais o Deus deste século, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, nós, no estado de pecado, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. A serpente ilude os homens com pensamentos que contrariam a revelação escrita de Deus. Desde o Éden é assim. Não, coma, porque os seus olhos se abrirão e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. O apóstolo Paulo diz que o Espírito expressamente afirma que nos últimos tempos, desde da primeira vinda de Cristo até a segunda vinda, alguns vão se afastar da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Então, o Satanás usa o engano para manter a pessoa no cativeiro. O diabo motiva os indivíduos a viverem uma vida que ofenda a Deus e a sua vontade. Diz que porque Davi não vigiou, então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar incenso de Israel, que foi um grande pecado de Davi. E Efésios 2 diz que as pessoas que estão mortas são inspiradas pelo diabo, são iluminadas pelo diabo por caminhos errados. Jesus, então,
vence o diabo, resistindo às suas tentações. Ele veio em forma humana, e nós sabemos ali no capítulo 4 de Mateus que o diabo tentou Jesus como tentou Adão. E apesar de 3 tentações, Jesus sempre está escrito, né? Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Então ele vence Satanás, não só nesse momento, mas em todo o seu ministério terreno. Jesus vence o diabo desfazendo suas obras na vida de homens possuídos por demônios. Por isso que ele expulsava os demônios, para mostrar que ele tem o poder de nos tirar desse império das trevas. Diz o apóstolo Pedro a Cornélio e a todos os ouvintes: Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Jesus vence o diabo na sua morte de cruz, esmagando sua cabeça e tirando a sua armadura. Diz o apóstolo Paulo: despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Foi ali na cruz que o diabo foi derrotado e todo o seu exército, para que ele pudesse nos libertar desse império. Jesus toma o poder do diabo, todos aqueles pelo qual ele morreu e que estava na corrente de Satanás. Diz que ele amarrou o valente e o despojou. Nós éramos seus despojos, mas Deus nos tirou de lá para a sua glória, o seu louvor. Jesus nos dá uma nova natureza e nos possibilita a adoção na família de Deus. Jesus, irmãos, nos selou com o Espírito Santo, impossibilitando Satanás de nos levar de volta para o seu mundo sombrio. Nós estamos selados, pertencemos ao Senhor, Ele não pode mais nos levar. Em que também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então ele é grande porque ele nos tirou do império das trevas. É a maneira de Paulo expressar isso. A grandeza de Cristo Jesus. Em segundo lugar, a enormidade de Cristo se prova em ter pago nossa dívida com a sua vida. Não só nos libertou, mas pagou todos os nossos pecados ali na cruz. Veja o 14, leamos o 14. No qual, Jesus, temos a redenção, a remissão dos pecados. Redenção era um preço que era pago para a soltura de um escravo. Ele pagou esse preço. Diz aí, o objetivo foi a remissão, para que a gente tenha o perdão dos pecados. Não tínhamos nenhuma possibilidade de pagar nossa dívida para com a lei de Deus. E seríamos lançados na penitenciária do sofrimento eterno por causa de nossos pecados. Não tinha como pagar. A nossa dívida, humanamente falando, era impagável. Diz ao irmão, verdadeiramente, ninguém pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima e cessará a tentativa para sempre. Não tínhamos como fazer. Jesus tinha poder para impedir de ser preso e crucificado, mas por amor a nós, ele deu a vida para cumprir as exigências da lei. Ele não precisava morrer se ele quisesse. Ele tinha poder de escapar. Diz que quando Pedro pegou a espada para tentar salvar Jesus, Jesus disse: acaso pensas que não posso rogar a meu Pai
e ele me mandaria nesse momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpriria as escrituras segundo as quais assim deve suceder? Então, por que ele morreu? Morreu por amor a nós. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus se ofereceu em sacrifício em nosso lugar de maneira voluntária e prazerosa. Ele disse aos discípulos: ninguém tira a minha vida, mas eu a dou por minha própria vontade. Tenho o direito de dá-la e de tornar a recebê-la, pois foi isso o que meu Pai me mandou fazer. Então ele dá a sua vida em nosso favor, para pagar a nossa dívida. Jesus, irmãos, aceitou ser humilhado desde o seu nascimento até permanecer morto por algum tempo, para que pagasse com sua vida os nossos pecados. É o que nós chamamos de estado de humilhação. Desde o nascimento até a sua sepultura, ele foi humilhado. Diz o profeta Isaías: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado para o matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Jesus deu sua vida por pessoas que não mereciam qualquer tipo de compaixão de sua parte, porque elas ofendiam a Deus em tudo. Nós éramos pecadores, ofensores do Senhor, mas ele fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. O preço pago por Cristo em nosso favor cobriu o pecado original, o pecado de Adão, e todos os pecados que cometemos ou que porventura venhamos a cometer. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Essa graça do perdão total, através de Cristo, não nos autoriza a viver no pecado. Quem vive no pecado não foi alcançado pela graça do perdão, diz o evangelista João. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. O perdão de Cristo nos garante a absolvição no dia do juízo final. No dia do juízo final, nós temos certeza, como diz o apóstolo Paulo, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Somente Jesus Cristo pode nos oferecer esta graça do perdão. Mas para podermos usufruir dela, necessitamos nos arrepender de nossos pecados e crer em seu sacrifício redentor. O tempo está cumprido, diz o Senhor, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Os que foram perdoados por Cristo, caso tenham cometido algum pecado, devem fazer confissão sincera e será perdoado. Mas as consequências nesta vida e a disciplina do Senhor não estarão isentos. Deus perdoa e você não vai ser condenado lá, mas pode sofrer as consequências nesta vida. Então, por que Jesus é grande? Porque só Ele pode perdoar os nossos pecados. A grandeza de Cristo Jesus. Terceiro lugar. O tamanho de Cristo se descobre pela sua natureza divina. 15, vamos ler? Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. O 19, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Está falando que ele é Deus. O homem é a imagem de Deus, porque possui de maneira limitada
a alguns atributos comunicáveis de Deus: santidade, justiça, verdade, quando nós fomos criados. Mas não participa dos atributos incomunicáveis do Senhor. O homem tem em grau pequeno alguns atributos comunicáveis, mas não participa dos atributos incomunicáveis: onisciência, onipresença, onipotência. Mas o Senhor Jesus Cristo tem plenamente os atributos comunicáveis e incomunicáveis. Por isso ele é Deus. Ele é o Deus vivo, é o Deus encarnado. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Por causa de Cristo, todas as coisas existem, e tudo e todos deveriam lhe prestar louvor. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem Jesus nada do que foi feito se fez. Jesus não reprovou, por exemplo, quem lhe prestou adoração, e lá na glória os seres angelicais e os santos lhe prestam culto. Lembra de Tomé? Quando ele aparece a Tomé: põe aqui a tua mão, você que duvidou. E aí Tomé exclamou: Deus meu, Senhor meu e Deus meu. E Jesus não reprovou, não censurou a Tomé por esse tipo de adoração. Por quê? Porque ele é Deus. Não podemos esconder nada de Jesus Cristo, porque ele tem o atributo da onisciência, conhece todas as coisas. Vocês lembram aquela mulher samaritana que ele diz: vai buscar o teu marido? E ela disse: não tenho marido. E Jesus disse: dissestes bem, não tenho marido, porque 5 maridos já tivestes, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Ela ficou espantada e disse: vejo que o Senhor é um profeta, conhecedor, do futuro, do passado. Nas mãos nada existe de impossível para Jesus, porque ele possui o atributo da onipotência. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vi fazer o Pai. Porque tudo que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Nada é impossível para o Senhor Jesus, porque ele é onipotente. Todo poder foi me dado nos céus e na terra. Não podemos nos esconder do Senhor Jesus Cristo, porque ele é onipresente. Quando ele visitou Natanael, ou melhor, quando foram levar Natanael à presença do Senhor, aí Jesus olhou para ele e disse: eis aí o homem correto. Ele ficou abismado: todo o Senhor me conhece. E então Jesus disse: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estava debaixo da figueira. Então é a onipresença de Jesus, ele está em todo lugar. Jesus, então, meus irmãos, é suficiente para nós, porque ele é Deus. Ele é o Deus vivo, o Deus verdadeiro. Não há uma pessoa que possa rivalizar contra Jesus, porque ele é único. Ouve, Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. A grandeza de Cristo Jesus. Em quarto lugar, a superioridade de Cristo se confirma pela criação do mundo visível e invisível. Vamos ver o 16, 17? Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. 17. Ele é antes de todas as coisas, nele
tudo subsiste. Sendo Deus, Jesus é o Criador de todas as coisas, e tudo que Ele criou, Ele não conferiu a divindade. Tudo que Ele criou é passageiro. Diz Hebreus: ainda no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão qual veste, também qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, é o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. O mundo dos seres celestiais, que é chamada invisíveis, coisas visíveis e invisíveis, também é obra da mão do Senhor. Ele criou o mundo visível e o mundo invisível. O Senhor Jesus Cristo não só criou, mas determinou o propósito de cada coisa. Tudo tem um seu propósito e ele determinou, como é falado em Gênesis. Fez Deus os grandes luzeiros, o maior para governar o dia, o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. Os anjos foram criados com possibilidade de escolha moral, e alguns caíram e se tornaram demônios destinados à condenação eterna. Tinha um propósito para o anjo, mas o anjo abdicou desse propósito. Diz Pedro: ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismo de trevas, reservando-os para juízo. Os seres humanos também foram criados perfeitos, mas com possibilidade de cair, e caíram em Adão. Mas Deus resolveu resgatar alguns e os demais destinar ao fogo eterno por causa dos seus pecados. Então, vejam que Deus tudo criou com um propósito, sendo que os anjos e homens tinham possibilidade de cair do seu estado original. Jesus não só criou, mas mantém e sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, de sorte que tudo depende dele. Ele não só cria, mas ele mantém. Se nós estamos aqui em pé, é porque Deus é que nos dá vida, respiração e tudo mais. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Jesus também estabeleceu hierarquia, autoridades no mundo invisível, no mundo invisível para a sua glória. Toda autoridade é constituída por Deus. O único dono de todas as coisas criadas é o Senhor Jesus Cristo. Atribuir qualquer coisa da criação ao diabo é uma tolice. O diabo não é dono de nada. O diabo é criatura. Isto é, era um anjo que abandonou o seu estado original. Diz a palavra de Deus: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Tudo pertence a Deus. Jesus está redimindo o mundo caído e vai fazer um novo universo isento de nova queda, segundo o livro de Apocalipse. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. A grandeza de Cristo Jesus. Em quinto, a superioridade de Cristo se atesta pela sua dignidade,
sendo o Senhor da igreja. Ele não só é o Criador, mas ele é o dono da igreja. Veio 18, 19. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Os salvos por Cristo, também chamados de a Igreja de Deus, têm como seu comandante supremo o Senhor Jesus, que a comprou com seu próprio sangue. Ele é o general, é o nosso general, é o Senhor dos exércitos. Ele está à frente do seu povo. Ele é e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja. Jesus conferiu a essa igreja o Espírito Santo para fazer-os lembrar, ensinar e habilitar a sua igreja a exercer a sua função internamente e exercer a sua função no mundo. Recebereis poder ao descer sobre vós e sereis as minhas testemunhas. Ele então coloca presbíteros, ele coloca diáconos, não para ser dono de igreja nenhuma, mas para pastorear essas ovelhas. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constitui o bispo, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Quem não se submete às palavras de Deus nas Escrituras não faz parte da igreja invisível. Não faz parte dessa igreja não presbiteriana, da igreja de Cristo, porque está escrito: mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Jesus, então, sendo o Senhor da igreja, é o modelo. Paulo chega a dizer que nós devemos ser imitadores dele como ele é imitador de Cristo Jesus, né? A mensagem da igreja aos pecadores é falar de Jesus. Qual é o papel da igreja? É ir pelo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. A grandeza de Cristo Jesus. Em sexto, a grandeza de Cristo se constata pela sua ressurreição. Vamos ver o 18 e 19. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Adão, pelo pecado, introduziu a morte física, a morte espiritual, a morte eterna. Por um homem entrou o pecado no mundo. Por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Essa foi a herança que Adão nos deixou. Jesus, em seu ministério terreno, demonstrou seu poder sobre a morte, ressuscitando vários indivíduos, inclusive especialmente Lázaro, né, que estava sepultado 4 dias. Jesus afirmou nos seus ensinos que ele tem poder de quebrar o poder da morte espiritual através da sua morte de cruz. João Batista diz que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Faz parte do ensino de Jesus que ele pode livrar os que creem em seu nome da morte eterna e lhe conceder vida eterna. Eu sou a ressurreição e a vida, diz Jesus. Quem crê em mim, ainda que morra fisicamente, viverá. E todo que vive e crê em mim
não morrerá eternamente. Jesus ensinou que os que creem em seu nome, ainda que experimente a morte física, em sua segunda vinda, irá ressuscitá-los, e os vivos serão transformados e levados para um novo céu e uma nova terra. Consolai-vos uns aos outros com esta promessa. A prova de que Jesus nos dá, de que venceremos a morte espiritual, a morte física, a morte eterna, foi a sua ressurreição dos mortos ao terceiro dia para não mais morrer. Ele ressuscitou ao terceiro dia, está à direita do Pai, onde ele há de vir para julgar vivos e mortos. O corpo que teremos ao ressuscitar dos mortos será semelhante ao de Cristo na sua segunda vinda. Assim como ele é, nós seremos um corpo isento de qualquer mal, imune a todo mal. Jesus também ressuscitará os ímpios, para que eles possam ser punidos eternamente por seus pecados na penitenciária do sofrimento eterno. Não há, irmãos, possibilidade de vencermos a morte sem a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus venceu e está vivo à direita do Pai Todo-Poderoso. E por último, a grandeza de Jesus Cristo. A elevação de Cristo se ratifica pelo seu ministério de reconciliação. Vamos ver o 20 e o 22? E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora eras estranhos, inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Os homens são, por natureza, inimigos de Deus por causa dos seus pecados, mas o Senhor Jesus Cristo veio modificar esse status nosso. Deus, sendo santo, não pode ter comunhão com pessoas imundas, moralmente e espiritualmente. Deus é puro de olhos e não pode ver o mal. Então ele tem de se afastar. A mão do Senhor não está encolhida, nem surdo o seu ouvido, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Deus tem o dever de punir os que desobedeceram sua lei com toda a sorte de castigo no tempo presente e na eternidade. Foi assim Adão recebeu o castigo terreno e o castigo eterno por causa o pronunciamento do castigo eterno. Deus, Filho, veio a este mundo em forma humana para mediar a reconciliação entre Deus e os homens. Ele veio fazer isso. Eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. O preço pago por Cristo para remover a inimizade foi dando a sua vida, tornando o pecador puro aos olhos do Senhor por causa do seu sangue derramado. Porque o sangue que está sobre nós nos purifica de todos os nossos pecados. Por causa da obra de Cristo, Deus não está mais irado contra o pecador que crê em Cristo. Se você crê, a ira de Deus vai embora, porque ela já foi derramada no Senhor Jesus. Cristo continua intercedendo por aqueles que ele morreu à direita do Pai. Diz que ele está à direita do Pai intercedendo por nós. Infelizmente, podemos entristecer o Senhor e sermos disciplinados, como eu disse anteriormente, mas não perdemos o status de reconciliados com Deus através de Cristo Jesus. O sangue dele não perde o valor, está sobre nós. Nós estamos selados, garantidos. Não podemos nos relacionar com Deus sendo religiosos, contribuindo
praticando boas obras, mas somente através da obra de Cristo recebida pela fé. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Concluo. Toda religião em que Cristo não é o centro, não é uma religião verdadeira, mas humana e diabólica. Deus, Jesus tem de estar no centro desse lugar religioso. Se Jesus não está no centro, não é o lugar verdadeiro. Toda a crença que Cristo não é suficiente ensina o demônio. Cristo é suficiente porque Ele é muito grande. Não há alguém que possa ser comparado a Ele. Sem Cristo, nenhuma bênção especial seria possível aos homens. Eu não posso ser justificado, eu não posso ser perdoado, eu não posso me tornar filho de Deus, porque todas essas bênçãos vêm através do Senhor Jesus Cristo, pela fé nele. Sem as bênçãos da graça comum, trabalho, vida, relacionamento, família, também são dádivas dadas por Cristo aos crentes e aos incrédulos deste mundo. No dia do juízo, todo joelho vai se dobrar e declarar que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Já no estado de glória, os anjos, os arcanjos, os querubins e nós também vamos adorar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se os homens deste mundo reconhecerem a Jesus como Senhor e Salvador, serão salvos. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Que Deus nos abençoe.